Finalizamos aí essa parte de documentações na aula passada. E hoje a gente vai dar sequência, até mesmo para que a gente possa, quando criar os documentos, criar as atividades, né, criar as tarefas, possamos formatar de forma adequada, né, de forma correta. A gente ainda não aprendeu, a gente ainda não viu tudo, ou todas, né, ferramentas que o programa de editor de texto, né, o processador de texto da Microsoft ou da sala Google acaba possibilitando para a gente, tá? Então a gente vai continuar nessa linha, né, de raciocínio, conhecendo mais a ferramenta, mais os recursos e mais diretrizes aí de formatação, tá bom? Então, vou inverter aqui minhas câmeras para a galera poder me enxergar e também a gravação. Então, vamos lá, gente. Vamos abrir aqui o aplicativo. Tá cá. Vamos lá. Bom, toda essa parte aqui de formatação, né, a gente já viu, nós já trabalhamos aí, né? Inclusive a questão de parágrafos, certo? O que a gente vai se empenhar, né, no nosso conteúdo de hoje, né, é trabalhar um pouquinho mais com a régua e o que ela pode oferecer para a gente, tá? Então o que acontece? Existe a gente até teve, né, na aula passada para fazer um relatório. E nesse relatório ele tinha lá tipo para criar um índice, né? Então, para a gente poder aplicar aquele efeito, né? Que é aquele efeito que tem os pontinhos, né, na página, aquilo é chamado de tabulação, certo? Para a gente trabalhar com tabulação, primeiramente, a gente tem que ter um ponto de partida digitado, né? Então, por exemplo, uva. E aí eu vou digitar aqui o valor. E eu quero que esse valor aqui, ele fique alinhado aqui do lado direito, tá? Então existe a maneira prática de você apertar o Tab, tá? Existe essa forma de você apertar o Tab. E a outra forma é a gente vindo aqui pelo parágrafo e a gente tem aqui a opção tabulação, tá? Então essa é uma outra forma. E aí na tabulação você vai determinar o quê? O tamanho, a posição que você quer da tabulação. Então, por exemplo, eu preciso olhar para a régua para saber até onde a minha régua ela vai em relação à margem. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar 13. Então, vou colocar o número 13. E aí você vai ter os tipos de tabulações. Tabulação esquerda, centro, direita, né? E embaixo os preenchimentos, tá? Então essa primeira eu vou trabalhar aqui com a esquerda e vou colocar o preenchimento pontilhado, que é o que se aproxima lá a um índice. Feito isso, você aperta em definir, tá? Te aperta aqui em definir. Ele vai memorizar essa medida, certo? E vou clicar em OK. Quando eu clicar em OK, percebam que aqui na régua ele apareceu um Lzinho, tá? Esse Lzinho aqui no número 13 é a marcação que eu criei para a tabulação.
Tá? Quando apertar o Tab agora, ele já vai parar direto lá no 13. Tá vendo? E já vai me inserir o preenchimento. Lembrando que esse preenchimento ele é um preenchimento do recurso, da formatação tabulação. Não é você ficar apertando o pontinho final. Tá bom? Então ele já te poupa tempo aí. Então vamos colocar aqui banana. Se eu apertar o Tab agora, ele vai alinhar igual aqui. Tá? Então eu posso aqui ir lá de novo na opção tabulação, ou eu posso também, caso você queira, usar a régua. Aí você vem e dá 2 cliques na régua. Vamos colocar aqui o 12. Tá vendo? Ele já me inseriu aqui, ó. Tá vendo? E aí, dando 2 cliques, ele abre a mesma janela. E aqui, você, por exemplo, deixa eu limpar aqui, né? E aqui, no caso da palavra banana, né? Do item banana aqui, eu posso escolher um outro tipo de preenchimento. Tá? Definir, ok. E aí, quando eu apertar Tab, eu usei a mesma medida, só que um outro tipo de preenchimento. Tá? Lembrando que a gente está utilizando a tabulação com tipo de alinhamento à esquerda, tá? Agora eu vou usar outra tabulação. Vou colocar aqui tabulação 10 e vou usar aqui o centralizado. Na verdade eu não vou usar o 10 não, eu vou colocar o 13 mesmo, centralizado. Colocar o pontinho aqui, vou definir e ok. Quando apertar o Tab, percebam que eu coloquei o número 13, coloquei o preenchimento, mas percebam que a minha tabulação aqui ela mudou. Porque uma estava alinhado à esquerda. Então o que quer dizer? Que a pausa da tabulação, ela vai pausar para que o texto ele começa a ser digitado ou apareça da esquerda para a direita. Como eu coloquei a tabulação centralizado, a palavra que eu estou digitando, ela vai ficar permanecendo sempre no meio da tabulação. Tá vendo aqui? Pode ver que tem uma parte aqui para o lado esquerdo e uma parte para o lado direito. Ele está centralizada essa tabulação. Tá? Vamos pegar aqui uma outra. Vamos pegar aqui uma outra. Vou usar a mesma, né? Tabulação 13. Só que aqui eu vou colocar alinhamento direito. O que aconteceu aqui? Percebam que a minha tabulação aqui, ó, ela está marcada. O Lzinho ele está ao contrário. Quer dizer que o alinhamento à direita, o meu ponto de parada vai ser à direita. Então, ele vai até o lado direito do número. Tá? O lado esquerdo, ele começa a partir do lado esquerdo do número. E o centro, ele vai ficar bem no meio, bem no centro dos números. Tudo bem? Então, essa daqui é a tabulação. A tabulação mais simples que você tem é aquela que você pode apertar o Tab. Que aqui eu já tenho a formatação. Mas você apertando o Tab no teclado, você consegue fazer uma tabulação adequada. Tá bom? Pessoal, sobre a tabulação aqui, tranquilo? Então, para fazer um índice, o pessoal que fez o relatório acabou criando o índice. Vocês colocaram um pontinho final para fazer lá o índice? Ou vocês fizeram com tabulação?
Ninguém lembra? Nem fizeram, né? O Brian falou aqui que fez com pontinho, tá? Então, a partir de agora você tem o recurso da tabulação. Então, a gente não precisa mais ficar fazendo com pontinho. Tá? A gente já vai logo e trabalha com o recurso tabulação. Certo? Bom, dando sequência aqui, caso você não tenha a régua mostrando na sua tela, você pode vir aqui na exibição, tá? Nessa guia exibição, que você tem a possibilidade de exibir e visualizar o documento de algumas formas, tá bom? Inclusive dá o zoom. Se a folha... eu vejo alguns alunos que a folha está pequena, em vez de aumentar a folha, aumenta o tamanho da letra, tá? E lembrando que o tamanho da letra sempre padrão 12. Então você tem a opção de, se não está enxergando bem a folha, aumenta o zoom da folha, porque aí você está aumentando a folha e não a formatação do seu documento, tá bom? Bom, deixa eu digitar aqui aquele comandinho maroto, né? Igual rand. Bom, eu tenho aqui o texto, né? Digitei aqui o comando para ser mais prático. E a gente vai trabalhar com a formatação, né? A gente vai conhecer umas outras formatações aqui. Ou até mesmo revisar. Lembrando sempre, gente, para formatar, a gente tem que selecionar. A gente precisa mostrar para o aplicativo o que quer ser feito. Então aqui a gente tem alguns recursos de formatação, né? Subscrito, né? Sobrescrito. E temos aqui também essa parte de fonte, para você poder formatar de forma diferenciada. Então ele vai te dar uma janela, né? Ele vai te dar uma assistente, aonde você vai ter toda a opção aqui para aumentar, tracejado, maiúsculas, né? Minúsculas. Você tem aqui essa opção, tá? E às vezes pode acontecer de você digitar o texto todo maiúsculo sem querer. Então aqui a gente tem uma formatação dentro do Office para você trabalhar. Por exemplo, eu quero deixar tudo em maiúsculo. Não, quero deixar só a primeira letra em maiúscula. Quero alternar. Então você pode alternar aqui a formatação caso tenha algum... Ativou o Caps Lock lá, né? De forma automática aí. Certo? Bom, dando sequência aqui, gente, ainda com texto selecionado, a gente pode trabalhar com esses caras aqui, ó. Preenchimento e bordas, tá? O preenchimento e bordas você também pode usar aqui na opção parágrafo, tá? Você também pode trabalhar por aqui. Bom, trabalhando aqui com bordas, né? A borda nada mais é do que um efeito que você pode colocar no seu parágrafo. E você também pode preencher ele. Tá? Pode preencher ele aqui também. Então você tem a possibilidade. E aí, aqui, vocês podem escolher bordas diferenciadas, né? E aqui, ó, onde eu deixei marcado, você pode
formatar aqui as bordas e os sombreamentos, mudando, por exemplo, o tipo de linha, né? A espessura da linha, o traçado da linha, né? Você também tem a possibilidade de mudar a cor aqui da linha, tá? E aqui você tem alguns tipos de bordas. Essa borda que você pode colocar aqui no parágrafo, você também pode colocar na página. Então você pode criar uma borda na página. Então você vai ter aqui os tipos de linha, a espessura, você vai ter a cor, e aqui você tem umas bordas artísticas, tá? Que você pode aplicar e ele vai ficar no seu documento. E você tem a borda para poder colocar no seu parágrafo. Tudo bem? Então a gente pode colocar elas aqui, ou podemos colocar elas por aqui também. Tudo bem? Então isso vai fazer com que você, dentro de um título, um subtítulo, você possa enfatizar, dando uma cor aí. Além dessa parte de bordas, né, que nós temos aqui, para você poder definir a borda, onde que você quer a borda, no nosso documento, a gente tem um recurso, que é aquela letra grande, que a gente coloca no documento, chamado de capitular. Tá? Para a gente poder trabalhar com o capitular, a gente tem que trabalhar na guia inserir. E aí na guia inserir, a gente tem aqui esse cara chamado capitular. E aí você pode escolher aqui a opção capitular. Então você tem dois tipos de capitular. O capitular que a letra vai acompanhar o parágrafo, ou o capitular que vai ficar na margem toda. Tudo bem? Então aí você pode clicar e pode escolher. Dentro do capitular, você pode determinar quantas linhas você quer que ele fique, de acordo com a quantidade de linhas que tem o seu parágrafo. Então, olha como fica aqui a letra. Tá? Então, essa letra não é você clicar nela e aumentar o tamanho, né? Tem gente que vai fazer trabalho, seleciona aqui e aumenta o tamanho da letra assim, ó. Isso não é capitular, tá, gente? Toma cuidado. O capitular, ele é um recurso, ele é uma formatação. Beleza? Então você pode colocar o capitular aí, se houver necessidade, no seu documento. Além disso, a gente tem as listas. A gente tem as listas. As listas, elas são divididas em algumas categorias. Por exemplo, a gente tem as listas, que são a formatação não ordenada, que são símbolos, desenhos, né, que a gente coloca. Então nós temos a lista não ordenada, e nós temos a lista ordenada, que aí você utiliza de números ou de sequência alfabética, tá? Para poder criá-la. Então você tem aqui. Ambas as duas, você pode, né? Você pode personalizar aí, você pode trabalhar a formatação delas. Tudo bem? A mais legal de se trabalhar aqui é os marcadores, porque a gente pode escolher símbolos diferentes, se você precisar, né? Você pode colocar símbolos diferentes como marcadores. E os numeradores, né?
A única coisa que a gente consegue trabalhar aqui é a formatação da fonte dele. Que tipo de fonte você vai usar, tá? Mas os marcadores em si, eles são... Os numeradores, perdão, eles são divididos em números romanos, numeral, né? Ou alfabético, maiúsculo e minúsculo. Então acaba sendo um pouquinho mais limitado a gente trabalhar com listas, tá? Deixa eu colocar aqui uma quebra de página para poder continuar aqui. Então nós temos essas listas aí para a gente poder trabalhar e formatar. Quando você tem o texto, tá? Às vezes você vai criar um jornal, uma revista, né, um folheto informativo. A gente tem um recurso chamado colunas. Então, para você dividir seu texto em colunas, até para organizar de uma forma mais adequada, você primeiramente seleciona o parágrafo ou o texto, tudo bem? Aí a gente vem aqui na guia Layout. Na guia Layout, a gente tem aqui a formatação de coluna. E também a parte de margens, caso você precise. Colunas. Então você pode vir aqui e escolher pelo assistente rápido que tipo de coluna você quer. Ou a gente pode vir aqui em mais colunas e poder personalizar essa coluna. Como que a gente pode personalizar essa coluna? Bom, primeiramente com o número. E se você quer uma linha entre elas. E qual é a dimensão que você quer dessa coluna? A largura, né? Que você necessita usar na coluna em especial. Tá bom? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar 2 colunas e vou colocar uma linha entre elas. Certo? Aí, ok. Eu selecionei o parágrafo e somente esse parágrafo ficou em colunas. Tá? Então, relembrando, a coluna a gente usa aí muito para jornais, revistas, né, folhetins, ou até mesmo no texto, dependendo do que você vai colocar. Bom, caso você queira achar uma palavra que tenha no seu texto, a gente pode utilizar de uma tecla de atalho, né, Ctrl L, Ctrl L de laranja, tá? Ctrl L, ele te ajuda a você achar uma palavra dentro do seu texto, dentro do documento que você está fazendo. Por exemplo, vou digitar aqui banana. O que ele fez aqui no meu texto? Tudo que está relacionado à palavra banana, ele deixou o quê? Marcado. Ele deixou selecionado aqui no meu documento. Tá? Então, caso você queira procurar uma palavra dentro, ou até mesmo uma frase, né, dentro do documento, você pode dar Ctrl L, que ele vai te ajudar na localização, tá? Caso você não queira usar a tecla de atalho, lá na página inicial, né, na guia página inicial, você tem aqui a opção de trabalhar com esses itens aqui, que é o localizar, que é o Ctrl L, ou substituir, caso você queira trocar a palavra. Então, por exemplo, eu quero substituir a palavra banana pela palavra abacaxi. Então, tudo que tiver banana, ele vai trocar para a palavra abacaxi. Então, aí eu só vou clicar aqui em substituir ou substituir tudo. Então, substituir tudo. Então, agora aqui onde estava banana, não está mais banana, está abacaxi. Tá? É um recurso que você pode utilizar. Às vezes você utiliza muitas vezes a mesma palavra, né? Então, para não ficar cansativo, você pode trocar
somente aquela palavra, você não vai precisar digitar o texto todo de novo, tá? E aqui na guia layout de página, a gente pode trabalhar com as colunas, né, como a gente já viu, mas também a gente pode trabalhar com recuos, né? Recuos, parágrafos, espaçamentos do seu texto. Apesar de eu gostar muito de vir direto aqui na opção parágrafo, tá? Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui meu texto e quero colocar o parágrafo nele. Por exemplo, eu quero mudar o alinhamento do texto. Vocês perceberam que lá nas aulas de documentos, todos os documentos tinham um alinhamento justificado. E alguns tinham um parágrafo, né? Então, o parágrafo a gente coloca por aqui, ó. Então, parágrafo na primeira linha. E para que o texto ele fique de uma forma mais limpa na leitura, a gente coloca um distanciamento entre as linhas, tá? De 1,5 aí. Ó, aí ele vai ficar melhorzinho aqui pra gente. Espera aí que eu acho que 13 centímetros não, né? 13 centímetros está muito errado. É 1,5. Tá aqui, ó. Agora tá mais bonitinho, né? Tá? Então a gente tem aqui essa opção. Toda vez que você precisar, gente, de inserir uma nova folha, por exemplo, acabou aqui. Você quer inserir uma nova folha aqui embaixo. Sempre escolha a opção quebra, tá? Tem gente que fica apertando a tecla Enter até aparecer uma folha em branco, tá? Não faça isso não. Insira uma quebra em branco. Tá vendo? Insira uma quebra. Uma quebra de página. Certo? É a melhor forma para você trabalhar. E aqui na guia Designer, a gente pode escolher aí os temas, né, que você pode trabalhar, formatação do seu documento. Então você tem aqui alguns temas, ou pode procurar temas caso você baixe, né? É um conjunto de formatação. E caso você precise colocar cor de fundo, né? Então você pode vir aqui e colocar uma cor na página. Caso você precise colocar marca d'água, o que é marca d'água? Tipo, você vai criar um documento e você não quer que esse documento seja copiado, aí você coloca uma marca d'água falando lá, é proibido cópia, por exemplo, né? Cópia não autorizada. Então você pode colocar aqui, né, uma marca d'água no seu documento. Então ele tem alguns exemplos aqui prontos de marca d'água, mas você pode trabalhar aqui, ó. Tá? Pode personalizar e colocar algumas outras marcas d'água aqui. Ó, aí ele vai aparecer essa palavra aqui de uma forma mais clara no seu documento. Tá bom? Tudo bem? Gente, perguntas até aí? Galera do online aí, alguma pergunta, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tá? Ó, parece que é pouco, né? A explicação parece que é pouca coisa. Mas na verdade tem bastante coisa para vocês fazerem na prática, tá? Bom, a Vanessa está fazendo uma pergunta muito interessante.
Muita coisa, gente, não vai conseguir fazer pelo celular, tá? Muitos desses recursos que eu passei aqui na aula de hoje, você não consegue porque o celular é mais limitado, tá? A utilização do aplicativo no celular, ela é muito mais para a questão de leitura e correção de pequenos itens do que propriamente você criar um documento do zero lá, tá? Numa emergência, sim, mas você vai criar um documento, algo do gênero, mas você não vai se aprofundar tanto na formatação. É mais como uma válvula de escape, né, um backup, uma ferramenta alternativa para você poder fazer a atividade. Então, quem não conseguir fazer em casa, tem todo aquele esquema. Vem amanhã no horário livre, vem na segunda-feira mais cedo, né? Estica um horário até um pouco mais tarde, para você poder fazer e entregar a atividade. Por quê? Porque hoje a nossa atividade prática, a gente tem muita coisa prática hoje, para que vocês possam estar fazendo. Tá? Lá na sala Google, a gente vai ter perguntas para vocês responderem, e não são poucas, e também tem parte prática para ser feita. As atividades práticas que estão lá postadas na sala Google envolve você pegar um texto, aplicar tabulação, aplicar capitular, aplicar coluna, né? Aplicar alinhamento, parágrafo, você aplicar lista, né? Aplicar borda. Então, hoje tem bastante coisa prática aí para vocês, né? Até para compensar um pouquinho a aula passada, que foi bem light, né? A aula passada foi bem facinho. Tudo bem? Então, nem tudo vai conseguir fazer pelo celular. Talvez o início da atividade consiga, mas para poder finalizar e entregar, vocês vão ter que fazer no computador aí. Beleza? Tudo bem, gente? Então, se ninguém tem alguma coisa a perguntar, é isso a nossa aula de hoje. Vou finalizar aqui a gravação. Beleza? Para poder publicar o vídeo lá para vocês.